Olá pessoal, tudo bom? Então, em decorrência desses problemas que nós estamos vivendo aí, nós temos que improvisar e resolver o problema, contornar o problema. Então nós vamos fazer a nossa aula de cálculo 4 aqui no estúdio da minha casa, sabe? Então eu já deixei preparadinha essa folha aqui para vocês aqui, ó. Vou ter várias outras folhas ali. Já estou com os nossos livrinhos, ó. Tô o livro do meu lado, com o livro da Diomara que tá aqui. O livro do Stuart tá aqui, espera só um minutinho. Deixa eu pegar ele aqui. Vou deixar a câmera estática. Aqui, ó. O livro do Stuart tá aqui. E nós vamos fazer a nossa aula de cálculo 4 aqui mesmo, no estúdio da minha casa. Então, ó, eu já dei umas marquinhas aqui para essa folha não sair do enquadramento. Bem do meio meu aqui, ó, tem a perna do tripé aqui da câmera, que está sustentando a câmera. Então eu tô com um teparo aqui na minha frente. Então tomara que eu não esbarre nele para não cair. Bom, se você assistir a aula até o final e não acontecer nada com o seu vídeo é porque ele não caiu. Pois é. Então vamos lá, vamos falar, dando sequência, o assunto que nós falamos na aula passada. Na aula passada a gente tinha falado sobre integral de linha para campos de vetores. Então a integral de linha para campos de vetores, vamos recordar? Você tinha lá a integral de linha de um campo de vetor dr ao longo de uma curva C. Como que a gente resolvia isso? Em primeiro lugar, como que a gente definia isso? Em primeiro lugar, você tinha que parametrizar sua curva. Você tinha sua curva aqui, você parametrizava sua curva. Ela virava uma sigma de t. É isso? Parametrizou sua curva, né? Sua curva está lá ó, na superfície, né? Olha lá, bonitinho. Você parametrizou a sua curva. Para calcular a f de um campo, lembrando, um campo de vetores, ele tem a componente P, ele tem a componente Q e tem a componente R. Lembrando que se for um campo em R2, ele não vai ter essa componente R. Isso foi falado da aula passada. Isso aqui nós estamos fazendo uma prévia da aula passada. Logo, a integral de linha do campo F ao longo da curva C vai ser a integral de A a B do campo aplicado na sua parametrização. Isto aqui é um vetor. Produto escalar com o vetor velocidade, sigma linha de t, dt. E aí por isso que você precisa de ter a sua parametrização e tal, para poder aplicar sua f do seu campo na parametrização e fazer o produto escalar com o vetor velocidade. Nós vamos fazer isso com muita frequência, então isso aqui foi só para dar uma recordada da aula passada. Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas. E eu vou até esse vídeo aqui, eu pretendo fazer assim, vou fazer esse vídeo, depois eu não devo fazer a aula inteira nele não, porque ele vai ficar muito grande, né? E aí eu até acho que pode até demorar um pouco mais para poder fazer o upload dele. Então eu devo colocar assim, vou colocar uma parte aqui, quando eu julgar que falei demais, eu falo, ó, vou cortar o vídeo aqui. Aí corto, aí gravo outro. No final eu vou colocar tudo numa sessão só. Então vai ficar claro lá para vocês que tudo aquilo faz parte de uma aula só. O título mesmo que eu colocar do vídeo. Tá bom? Então nós vamos começar falando de campo gradiente. Eu vou aproveitar o espaço aqui, ó. Eu vou simular que isso aqui é o nosso quadro lá, tá? Com a diferença que não dá pra gente apagar. Quando acabar aqui a gente vai... Eu vou pegar, troco a folha aqui. Então eu vou começar a falar de campo gradiente. Campo gradiente. A grande vantagem aqui é que se eu falar rápido demais, você pode dar uma pausada aí, quiser copiar, aí é maravilha, né? Pois é. Então vamos lá. O campo gradiente. O que é o campo gradiente? Vamos pegar uma função escalar, tá? Aqui, ó, peguei uma função escalar, ela está de R3 em R. Falei isso na aula passada. Função escalar. O que vai ser o campo gradiente? É um campo de vetores. Então, se é um campo de vetores, ele tem uma componente P, Q e R. Se for um campo de vetores em R2, P e Q. Então, o que é o campo gradiente? O campo gradiente ele vai ser representado por este símbolo que a gente chama de nabla. Nabla F, ou seja, o campo gradiente de F, vai ser um campo de vetores em que a componente P do campo vai ser a derivada parcial da F em relação a x. A componente Q é a derivada parcial da F em relação a y. E a componente R é a derivada parcial de F em relação a Z. Vamos ver um exemplo? Tem vários exemplos, viu? Mas vamos colocar um exemplo básico aqui, ó. Eu vou imaginar
que a minha f, bem básico, tá? f de x, y, z, seja x ao quadrado mais y ao cubo mais, sei lá, 2z. Estou inventando aqui, tá bom? Aí eu quero saber quem que é o campo gradiente da f. Então, o campo gradiente da f vai ser o quê? Componente P, derivada parcial desta função em relação a x. A derivada parcial disso aqui em relação a x vai dar 2x. Não é isso? Dá 2x, porque se eu derivar isso aqui vai dar 0, se eu derivar isso aqui vai dar 0 em relação a x. Segunda, componente Q. Derivada parcial de f em relação a y. Então, ó, aqui é 0, derivada parcial em relação a y dá o quê? 3y ao quadrado. Correto? E quem que é a componente R? É a derivada parcial de f em relação a z. Derivada parcial de f em relação a z vai dar o quê? 2. Pronto. Esse aqui é o meu campo de vetores. A gente chama de campo gradiente. Tá bom? Vamos virar a folha aqui. Ok, eu falando sobre campo gradiente. Agora nós vamos... Então ficou muito claro, né, o que é o campo gradiente. Você vai pegar uma função escalar e vai calcular a derivada. As componentes do campo serão as derivadas parciais da f em relação a x, y, z ou quantas variáveis o seu campo pedir. Certo? Muito bem. Agora, nesse quesito, nós vamos lembrar de um campo muito interessante que nós estudamos lá atrás. Aliás, antes de eu falar desse campo, eu vou definir uma coisa antes. É o campo conservativo. O que é o campo conservativo? O campo conservativo vai ser um campo de vetores. Ó, eu tenho um campo de vetores aqui. Um campo, vou imaginar. Pode ser de R2 em R2. Mas vou falar, eu estou com um campo. Vou fazer R3 aqui, tá? Um campo de vetores. Esse é um campo de vetores. Esse campo de vetores, então vamos lá. Esse campo f de x, y, z. Ele tem uma componente P de x, y, z. E estou fazendo igual eu fiz na aula, tá? Q, x, y, z, j, r de x, y, z, k. Certo? Tá aqui, ó. Nosso campo de vetores. Aí, deixa eu tomar um cafezinho. Ah, o café mantém, viu? Igual nas nossas aulas aí, ó. E esse é bom, hein? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui o nosso campo de vetores, o que vai ser? Quando que ele vai ser conservativo? Ah, o meu campo de vetores vai ser conservativo quando ele for o campo gradiente de uma função escalar. Ou seja, esse campo aqui vai ser conservativo se o campo f é o campo gradiente de uma função escalar. Então, quando eu me refiro ao campo f, eu estou me referindo a componente P, componente Q, componente R. Quando eu me refiro ao campo gradiente, eu estou me referindo a componente P como a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação a z. Vai ter exercício sobre isso, viu? Muito interessante. Então, quer dizer o seguinte: o meu campo vai ser conservativo quando esse campo for igual ao campo gradiente de uma função escalar. Então, se eu quiser descobrir quem que é a digníssima função escalar, eu vou resolver esse sistema de equações diferenciais aqui, ó. Derivada parcial de f em relação a x é a componente P, derivada parcial de f em relação a y é a componente Q, derivada parcial de f em relação a z é a componente R. Isso dá um sistema de equações diferenciais. Dá para a gente resolver, nós vamos resolver, mas ainda não é o foco do assunto no momento. Porque eu vou dar um exemplo para você de um campo conservativo para você ver o que é. Tá? O campo conservativo que nós vamos utilizar, deixa eu pegar uma folha aqui. Em aulas anteriores, eu acho que nem foi comigo, mas isso está no início lá na seção 16.1 do Sturt. Então, ele dá um exemplo de um campo, o campo gravitacional. Campo gravitacional. Campo gravitacional. Ah, se você quiser, se você estiver assistindo essa aula no seu celular, você pode dar zoom, viu? Dá um zoom, experimenta dar um zoom aí que você vê as coisas mais de pertinho, que de repente
Parece que não tá bom de ver, tá longe, não sei como é que tá a posição da câmera aí, até porque eu tô improvisando, isso é uma novidade pra mim. Você dá um zoomzinho aí que talvez você enxergue melhor. Eu acho que é possível dar o zoom que eu fiz o teste, tá bom? Então, o campo gravitacional, o campo gravitacional ele é dado por essa expressão aqui. Isso tá lá na página 951, ó, página 951 do Sturt, volume 2, tá? É o exemplo 4. Então, eu não decorei isso aqui no livro, tá aqui do meu lado, que eu tô olhando para ele aqui, ó. Então, você abre o seu aí e faça a sua aula aí junto comigo, com o seu livro aberto aí do lado, tá bom? Ok, então tá lá. O campo gravitacional vai ser esse aqui, ó, o campo F de x, certo? Menos mg, em que o m é que são constantes, o m é a massa. Na verdade, esse campo é de atração entre duas partículas. Esse m é a massa de uma. Vamos imaginar, o campo gravitacional, né? Então, da Terra. Então, o m aqui é a massa da Terra, certo? Aqui é a g constante gravitacional. E o m aqui é a massa do objeto, dividido pelo módulo ou norma, tá? Eu falei em sala norma. No do Sturt ele está como módulo, eu vou usar norma. Norma de x ao cubo vezes x. X aqui é um vetor, tá? Quando eu estou usando x maiúsculo aqui é um vetor de posição, x, y, z, certo? Então, esse aqui é um campo gravitacional. Para a gente simplificar nossa notação, o Sturt não faz isso não, mas eu vou fazer. Essa parte todinha que está aqui, ó, o m, isso tudo é uma constante, então eu vou chamar isso de um K, de uma constante. Então, eu vou chamar do meu campo gravitacional, isso aqui, ó, constante K, sobre a norma do vetor x ao cubo, vezes o vetor x, ok? Então, vamos lá, vamos organizar essa conta aqui, ó. O que vai ser a norma do meu vetor? A norma do meu vetor vai ser o quê? A raiz quadrada do quê? De x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ok? Em outras palavras, seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio. Quando eu venho cá e falo que essa norma está ao cubo, eu estou dizendo que isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Ok? Tranquilo? Muito bem. Aí quando eu então, ou seja, aqui nesse denominador que você está vendo aqui, ó, vai ter essa expressão zona aqui. E aqui no vezes o x aqui, x é o vetor. Então, ou seja, quem que vai ser o meu campo gravitacional? Vai ser assim, ó, K vezes a componente x, xzinho, né? Dividido por esse negoção aqui, ó. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, elevado a 3 meios. Segunda, K vezes y, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, elevado a 3 meios. E a terceira é a mesma coisa. Não vou fazer a terceira, nem tem espaço aqui. A terceira é a mesma coisa. K vezes z dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, elevado a 3 meios. Pronto. Ok, tá aí. Esse é o campo gravitacional. Tá lá ele faz alguns exemplos e tal. Aí, aqui eu estou fazendo um resumo da história para você, que está lá no livro. Por isso que é importante você pegar isso que eu estou te falando aqui. Você vai pegar lá o seu livro, bonitinho, o livro do Sturt, e acompanha isso, é que eu estou te dando a página, estou te dando a referência aqui, ó. Na página 951. Agora você vai lá na página 952, ó, página 952, e você vai pegar o exemplo 4, que está lá no livro. Ele vai lá e te dá uma função escalar assim, ó, f, ele vai te dar uma função escalar assim, ó, f de x, y, z igual a m maiúsculo g dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Beleza? Te deu lá a digníssima função. Ok? Aí o que ele faz? Pede para você calcular o campo gradiente dessa função. O que é o campo gradiente dessa função? Conforme nós acabamos de definir. Aliás, eu acho que ele nem pede, deixa eu verificar. Acho que ele nem pede isso daí. Ou se pede, tem que verificar lá. Eu não estou na página não, só anotei o exemplo. Mas de qualquer forma, se ele não pediu, vou pedir aqui para você. Como é que a gente calcula o campo gradiente dessa função escalar aqui? Eu vou pegar, né, o campo gradiente da função é o quê? Você vai derivar
a f em relação a x é a primeira componente do campo. Você vai derivar a f em relação a y, é a segunda componente do campo. Você vai derivar a f em relação a z, é a terceira componente do campo. Ok, então vamos fazer? Vou fazer o mesmo procedimento. Detalhe que aqui eu chamei tudo de k, não é? Como tem esse menos aqui, eu vou chamar de menos, porque vou considerar o seguinte, eu só estou chamando de k as constantes, o menos aqui não. Porque se eu chamar aqui de k, aqui eu vou ter que chamar de menos k, porque aqui está positivo, tá vendo? Então eu vou chamar de menos k. Então vai ter um menos aqui, vai ter um menos aqui, vai ter um menos aqui. Ok. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos calcular o campo gravitacional, o campo gradiente desta função escalar. Então vamos lá. Vou chamar, então vou escrever de novo a minha f aqui, ó. F de x, ela, calma, x, y, z, ela é k, que é aquelas três constantes, dividido pela raiz. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado. Bom, se ela está assim, eu posso escrever isso como k, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, elevado a menos meio. Vamos explicar? Isso aqui está elevado a meio. Raiz é a mesma coisa que elevar essa expressão a meio. Só que eu vou subir com ela do denominador, então eu troquei o sinal do expoente. Então ela ficou assim, para facilitar na nossa derivada. Aí vamos lá, campo gradiente de f. Ele vai ser derivada parcial de f em relação a x. Derivada parcial de f em relação a y. Derivada parcial de f em relação a z. Vamos lá, eu vou fazer uma e o resto você já vai adivinhar o que acontece. Olha lá, ó. Quem que é a derivada parcial de f em relação a x? Você vai pegar isso aqui, ó, vai descer o meio, né? Então vai ficar menos k sobre 2 vezes, repete aqui assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado, aí você tira uma unidade do expoente, tira uma unidade de meio, vai ficar menos 3 meios, vezes, pela regra da cadeia, eu vou derivar esse interior aqui, ó. Derivar o interior aqui, ó, eu estou derivando em relação a x, né? Então o y e z vão morrer, vão zerar, porque derivando em relação a x, estou derivando aqui, vai dar o quê? 2x. Ok. Esse 2 a gente cancela com esse 2 aqui. E o que sobrou dessa história aqui? Ó, em cima, menos k vezes x. Embaixo, isso aqui vai descer, tá com o expoente negativo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Ok? Na hora que você derivar f em relação a y, o que vai dar? Menos k vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Na hora que você derivar a f em relação a z, vai dar o quê? Menos k vezes z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. E o que é isso aqui? Se você voltar a página aqui, ó, deixa eu virar a página. É exatamente quem? O nosso campo F. Então, observe. Eu vou chamar isso aqui, ó, da minha componente P do campo. Isso aqui é a minha componente Q do campo. E aqui a componente R. Quando eu derivei aqui, apareceu aqui quem? A componente P do campo. Então, ou seja, esta derivada aqui, apareceu quem aqui? A componente P do campo. Quando eu faço F, vai aparecer a componente Q do campo. Qual campo? Aquele campo gravitacional. Quando eu faço aqui de novo, vai aparecer a componente R do campo. E isso aqui, então, é quem? É o campo gravitacional F. Então, observe, aquele campo gravitacional F, ele é o campo gradiente de uma determinada função escalar. Então, o campo gravitacional F é um exemplo de um campo conservativo. Porque eu consegui escrever esse campo F como gradiente de uma função escalar. Ok, você viu um exemplo. Você, maravilha, agora eu sei o que é. Agora vem aquela pergunta, mas de onde que você atinou, ou de onde que o livro atinou, de que essa digníssima, essa exata função, né, o gradiente dela ia dar o campo F? Como é que eu adivinho isso? Na realidade, você não adivinha. Você calcula. E como que calcula? Calcula resolvendo este, quer ver? Tá aqui, ó, nessa outra folha que eu fiz agora há pouco, ó. Você calcula assim, ó, fazendo este sisteminha aqui, ó. E é isso que nós vamos fazer. Vai ter exercício pra gente fazer isso aqui. Só que nesse momento aqui, eu queria te passar essa informação aqui.
essa informação. Eu acho que o vídeo já está até grande demais. Eu vou cortar esse vídeo aqui, porque eu já falei o que é o campo conservativo. Depois nós vamos ter exemplos. Isso aqui fica tranquilo que nós vamos ter exemplo. Eu vou cortar o vídeo aqui e vou abrir o próximo já explicando o motivo principal de toda essa explicação prévia, que é o teorema fundamental integral de linha. Beleza? Então tá bom. Vou cortar o vídeo aqui. Um abraço e até lá.